esse triste companheiro, cujo passo te procura, ralado de desventura, que não sabes de onde vem. Esse pedinte arrasado por dores desconhecidas, emaranhado em feridas, sem proteção de ninguém. Esse amigo que lastima a própria ação rude e cega, no cárcere que o segrega para reforma e pesar. Esse irmão largado à noite, de olhar magoado e profundo, que roga debalde ao mundo o doce calor de um lar. Essa mendiga que estende pobre mão encarquilhada, cuja penúria na estrada ninguém na terra traduz. Esse doente cansado que se lamenta sozinho, abandonado ao caminho, à míngua de paz e luz. Essa mãe de filho ao peito que em lágrimas se consome, às vezes com febre e fome, rogando socorro em vão. Essa criança assustada que chora sem o rumo certo, flor atirada ao deserto, anjo na cruz da aflição. À frente desses amigos que o sofrimento encarcera, corações em longa espera, aplica-te ao não julgueis. Eles não pedem censura, mostrando a necessidade, ensinam que a caridade é a lei de todas as leis. Esses irmãos quase mortos, eis que o céu nos envia na estrada do dia a dia para as lições do Senhor. Saibamos ressuscitá-los da morte em sombra na prova, doando-lhes vida nova na escola viva do amor. Muito bom dia, meus caros amigos. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar. Hoje, com um atrasinho aí de nada aí, uns 20 minutos, por conta de uma falha técnica aqui que nós não sabemos explicar o porquê, já que aparelhos eletrônicos dificilmente se autodiagnosticam, então não sei o que aconteceu. Sei que parou tudo, aí eu tive que reiniciar aqui o nosso sistema, nosso notebook aqui. E não é a primeira vez que isso acontece e talvez não será a última. Então, você que está aí me assistindo já fez um treinozinho aí hoje de paciência, já trabalhou a sua resignação de não começar na hora que você está acostumado a assistir aqui. Então, sejam muito bem-vindos. Estou vendo que está dando uns tiltzinhos aqui no meu notebook, não sei o que é, mas enquanto estiver aí funcionando, nós estamos aqui no ar. Sejam bem-vindos. Muito bom dia a todos, Jesus abençoe essa nossa empreitada aqui, que depende de um aparato tecnológico produzido pelos homens, então você imagine aí o que nós vamos ter que aguentar, né? É assim, aparelho eletrônico é desse jeito. Então de vez em quando dá uma travadinha na imagem, eu estou olhando aqui, o notebook parece que dá uma oscilada aqui, a conexão não queria funcionar agora há pouco, falou que estava sem internet. Mas vamos lá, eu acho que dessa vez deu certo. Já que a gente começou um pouquinho atrasado, então eu vou dar aqui umas boas-vindas a todos aí de maneira geral. Vou deixar um abraço aí para todos que nos acompanham aqui pelo meu perfil, pelo perfil da Estela, pela Rede Amigo Espírita, pelo canal do Ale de Paula e pelos grupos aí espíritas. Então sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer a nossa prece então de início. Daqui a pouquinho a Estela está chegando aqui. E convido você nesse momento ficar um pouquinho mais introspectivo, um pouquinho mais ligado com essa espiritualidade que anseia pela nossa conexão, porque eles já estão aptos a nos conectar a eles. Vai depender então de nós, para que nós nos conectemos a eles. Então eu te convido para nesse momento iniciarmos o nosso culto do Evangelho no Lar dessa semana de número 133, hoje dia 26 de março de 2019, nesse momento precisamente 8 horas
horário de Brasília. Então, sejam bem-vindos. Vamos lá? Senhor Jesus, nosso mestre e amigo, estamos aqui por mais uma semana, graças à tua permissão, mestre. Queremos te agradecer intensamente por essa oportunidade, desejando que as mensagens de hoje possam ecoar nos corações e nas mentes dos nossos irmãos que nos acompanham, e que possamos dia a dia encontrar razão de viver, sempre pautados dentro desses ensinamentos contidos na Boa Nova, nessa lei que rege o universo, a lei de amor que o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos ensinou. Com isso eu desejo muito, Senhor Jesus, que cada pessoa que nos acompanhe, onde quer que estejam, possam usufruir dessas benesses, descobrindo em si mesmos potenciais de elevação, encontrando nas próprias ações e no próprio desejo firmado em seu pensamento o desejo sincero de mudança, sempre para melhor, transformando cada coração em corações mais ligados na tua divina bondade. Senhor Jesus Cristo, temos consciência da nossa pequenez e desejamos muito que um dia possamos alcançar o cimo das nossas potencialidades, nos transformando em pessoas mais hábeis na arte de amar, de compreender, de tolerar, de conviver bem, de respeitar, de perdoar. E que dia a dia nós possamos, mestre, galgar um degrau, nem que for um pequeno degrau, mas que nós possamos dia a dia nos elevar e nos transformar. Senhor Jesus, agradeço a tua presença, agradeço o teu envio dos benfeitores que nos intuem, nos acompanham, nos protegem, e rogo a tua permissão para que possa iluminar o coração e as mentes de todos os nossos irmãos aqui engajados nesse mesmo ideal. Na tua bênção, Senhor Jesus, esteja conosco nesses momentos de reflexão do Evangelho. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, e que assim seja. Muito bem-vindos, é uma alegria estar aqui com vocês de novo. Bom dia. Bom dia! Estava eu no carro voltando de levar a Livinha na escola, e esse evangelho não começava. Eu pensei, palhaçada esse evangelho. Aí veio a mensagem do Chico: o que é que você faz quando você vê um irmão em dificuldade? Não julguei. Não, se eu estivesse julgando o Luciano é demais, né, gente? Porque eu vi não o desespero, mas poxa, a responsabilidade dele em colocar as coisas no ar na hora que eu saí, e os aparelhos dando o famoso piripaque. Enfim, estamos aí para mais um dia de estudo, libertador de consciência, de coração, que leva diretamente a gente ao caminho da felicidade. Hoje, nós trazemos um livro que se chama Abrigo. Olha só isso, Abrigo. E tem Jesus. Esse tipo de capa a gente já percebe que é uma edição antiga, né? Que hoje eles usam mais cores e tal. Bom, ou às vezes não, às vezes eles queriam assim mesmo. É do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A gente trouxe hoje uma mensagem que vai ajudar nas elucidações do nosso Evangelho. Vamos lá então, o que Emmanuel trouxe pra gente aqui? Deixa eu ler o capítulo. Do capítulo Luz e Silêncio. Eita! Não suponhas que a lâmpada do Evangelho possa fulgurar através de acusações ou amarguras. Enquanto a ventania compele o homem a ocultar-se, a claridade matinal, tépida e muda, o encoraja ao trabalho renovador. Então essa mensagem a gente depois vai dar uma
vai nos ajudar a esclarecer o Evangelho de hoje. Então vamos ao Evangelho. Hoje, uma das lições também, aliás, eu vou falar acho que toda semana isso, nas lições mais bonitas do Evangelho, porque eu gosto de todas, então não dá para falar que tem uma lição melhor que a outra, né? Tem as que a gente gosta mais, né? Então hoje, dando sequência aqui, eu tô percebendo que tá travando o nosso vídeo aqui. Eu vou ver se eu consigo fechar aqui o Google Chrome. Esse Chrome aqui é fogo, viu, rapaz? Ele faz a gente ficar aqui preocupado com ele, viu? Ele rouba uma memória do computador notável, assim, sabe? Notável. Eu vou ver se eu consigo fechar o meu Chrome aqui para ele não ficar travando aqui o programa que faz a transmissão do vídeo. É o Google Chrome que tá me dando problema, gente. Se travar de novo aí, vocês me perdoem. Vamos lá. Vou até minimizar ele aqui, que eu tô até com medo dele. Ó, ele tá fazendo travar aqui o programa. Nossa imagem tá congelando aqui. Bom, vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, os bons espíritas. Vamos lá? O Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima. Resultados acima, no caso, lembrando o Evangelho que nós realizamos da semana passada, que é do homem de bem, tá? Só para relembrar aqui então. Quem assistiu o Evangelho da semana passada, que nós estudamos o homem de bem, então ele está aqui dando uma sequência do capítulo, do item passado, do item 3 do capítulo 17. Hoje então o item 4, eu vou ler novamente. O Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral. Ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força, para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Seria necessário, então... Deixa eu minimizar aqui, que o negócio tá... Esse Chrome aqui tá me dando trabalho hoje, vocês não fazem ideia. Vamos lá. Seria necessário, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vêem-se homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte, de qualquer maneira, material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa, independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para elas um simples fato, que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não vem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios, sem indagarem se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos,
alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo, que lhes facilitará o segundo, numa outra existência. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras, que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração, e por isso a sua fé é inabalável. Um é como um músico, que se comove com os acordes, o outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar, e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. Vamos então ao comentário da Estela. Bem-vindos, todos vocês. Muito esclarecedor esse estudo. Eu vou pegar 2 pontos a serem levantados aí, depois o Sander continua. O primeiro, queria dar boas-vindas a você que simpatiza com o nosso estudo, que está há algum tempo já, ou caiu de gaiato primeira vez aí, né? E nos encontrou, só que não se denomina espírita. E você vê que desde o início da mensagem o espírito, o verdadeiro espírito, ou o verdadeiro cristão, que são eles a mesma coisa, esforce-se pela sua elevação moral. E aí a gente pensa assim, então tá, não sei, eu não me identifico, eu não gosto de falar essa história de que eu sou espírita. Você é cristão? É isso aí, né? Então a mensagem que eu vou ler mais uma vez do livro Abrigo vai trazer a gente para o segundo ponto que eu quero levantar. Olha só o que Emmanuel nos trouxe. Não suponhas que a lâmpada do Evangelho possa fulgurar, relampear, através de acusações ou amarguras. Enquanto a ventania compele o homem a ocultar-se, a claridade matinal, tépida e muda, o encoraja ao trabalho renovador. Ou seja, Emmanuel está dizendo aqui pra gente. Você quer defender o Espiritismo? Você quer defender a sua bandeira cristã? Você quer defender o Evangelho, a Bíblia, ou sei lá o que é muito bom para a humanidade? Não defenda com encrenca. Não tente enfiar a goela abaixo os fenômenos do Espiritismo na garganta de alguém. Se alguém não entende, não compreende, não quer às vezes compreender sobre reencarnação, uma vez que a minha fé leva a entender que mesmo essa pessoa não aceitando, ela tem notícia da reencarnação porque ela é um reencarnado. É para a gente ter paciência e mostrar o caminho para essa pessoa sem alarde. Baixa um pouco para mim. Como é mostrar o caminho do Evangelho para as pessoas sem discussão? É eu sendo exemplo. É eu transformando as minhas condutas, é eu tentando transformar as minhas mazelas, os meus vícios morais, pois temos muitos, somos carregados de muitos deles. Então, na medida que eu vou me transformando, aquela pessoa, às vezes é um parente muito próximo, às vezes é um amigo, que toda vez que cai o assunto religião, vocês dois divergem, né? E é desnecessário. Então, ele começa a encontrar na sua conduta um convite. Ele falou, peraí, o Sander é tão inteligente, ele é tão bacana, não vejo muita coisa errada que ele faz. É lógico que todos nós temos imperfeições, mas dentro da média aí ele está tentando se melhorar sempre. Esse lugar que ele vai, ou hipnotizou ele, ou deve estar falando alguma coisa muito boa. Eu vou encontrar essas verdades aí dele, mesmo que for para contestar, mas eu vou lá dar uma olhadinha no que acontece nesse centro espírita que o Sander frequenta. O que tem nessa leitura do tal desse Evangelho segundo o Espiritismo? Eu vou combater esse Evangelho, eu vou ler. Porque o convite foi o Sander. Poxa, um cara bacana, ele deve estar sendo enganado, então.
E aí a pessoa se depara na leitura com um entendimento que aqui, como diz no Evangelho, pode ser que é um jovem na carne, que lê a primeira vez o Livro dos Espíritos ou o Evangelho e fala assim, é isso. Ou pode ser uma pessoa de maturidade carnal, uma pessoa já idosa aqui, fisicamente, que leu, já foi convidado em lugares, já foi, convive com essas pessoas, mas não, como eles mesmos dizem, não entra na minha cabeça essa história. Não tem necessidade, né? Às vezes nós convivemos com entes queridos e a gente quer forçar a pessoa a entender que a reencarnação, que é algo tão claro para nós, existe. Já vi amigos dizendo assim, Estela, eu não vejo a hora da ciência comprovar a reencarnação. Para quê? Tudo bem, vai ser comprovado. Mas eu não tenho essa ansiedade em ser comprovado, porque acredito que só o entendimento da reencarnação pela reencarnação, de eu vou e eu volto, eu vou e eu volto, não traz melhoria para o ser. O Evangelho é claro, a melhoria é esse esforço na transformação. É você encontrar dentro de si verdades que tem que ter muita coragem de ser perguntado. Poxa, será que eu tive inveja nesse momento que eu não gostei daquela pessoa ali? Porque todo mundo gosta dessa pessoa. Essa pessoa tem um talento, só que quando falo o nome dela eu me sinto mal. Por quê? Pode ser que é uma inveja. Será que eu tenho essas coragens dentro de mim? Não adianta eu ficar aí levantando a bandeira do espiritismo se eu não estou transformando. As pessoas encontram a Estela de 10 anos atrás e falam assim, ih, mudou nada. É a mesma fofoqueira de sempre. E com a Estela é assim, ó, bateu, levou. Eu não estou sendo um convite do espiritismo. Eu estou sendo o velho brigador pela reencarnação. Você tem que acreditar na reencarnação. Como pode? Você vê tanto sofrimento lá na África e no Brasil. E aí eu fico discursando e as pessoas veem em mim quem? Um raivoso. E quem é um raivoso? É um cristão? Poxa, a mensagem cristã é pacifica. Não é? É pra gente ser doce, amável, pra gente perdoar. E aí eles veem em mim uma pessoa que luta pela reencarnação, pela bandeira do espiritismo. Eles encontram em mim uma pessoa que não é um cristão. Estão entendendo? Como é sutil você ser um cristão, como é leve, como tem que ser agradável. Mesmo que a gente tenta, eu sou carregado de boa vontade, né? Só que eu estou pegando o caminho errado. Então, quando você estiver discutindo, só para terminar, quando você estiver discutindo por qualquer coisa dentro do seu lar, tem momento que você pensa assim, é hora de eu parar. Porque eu estou elevando o tom de voz desnecessário para forçar um entendimento para a pessoa que pode ser que ela não seja capaz. Tem uma filha de 2 aninhos. Vocês imaginam que tabuada vai ser muito útil na vida dela? Não vai ser útil você andar tabuada na vida da Lívia? Poxa, vai ser útil. Eu vou ensinar ela agora, então. Na marra. Mas, gente, vocês não estão entendendo? Eu vou ensinar tabuada para a Lívia porque é importante ela saber tabuada. Só que ela tem capacidade cognitiva, ela tem maturidade, ela não tem. O que vai acontecer, então? Ela vai ver em mim uma mãe bruxa. Ela vai ver em mim uma mãe incapaz de educá-la. Ela vai perder o afeto por mim e vai ser um desastre o nosso relacionamento. Quais os relacionamentos da sua vida que você está tentando impor uma condição no qual você já alcançou e o outro ainda não? Então é só isso. O Seandra agora vai levantar outros pontos antes que a conexão caia. Negócio aqui, gente, vamos orar pro equipamento aqui que tá difícil. É o que tá acontecendo, acho que é o Google Chrome, tá dando uma travada no meu computador aqui, mas depois eu vou corrigir isso daí. Bom, vamos então à reflexão aqui do Emmanuel, primeiramente. Quando eu li esse texto que o Emmanuel colocou aqui pra gente, eu tava imaginando aqui 2 imagens, né? Quando a gente lê algum texto, geralmente a gente costuma visualizar, né? Criar uma imagem na nossa mente. Por isso que é bom ler, porque você cria como se fosse um filme particular, né, na sua mente. Então ele fala aqui que não supõe que a lâmpada do Evangelho possa fulgurar através de acusações ou amarguras. Isso acontece muito. A gente vê muitas pessoas usando o Evangelho para querer execrar outras pessoas,
para querer jogar as pessoas na lona, para querer pisar com o bico do salto Luís XV na cabeça do outro. Ah, mas no Evangelho está escrito tal coisa, você não está fazendo. Quer dizer, usando o Evangelho como arma para ferir o teu irmão, usando lições que você conhece do Evangelho para poder apontar dedo, para execrar publicamente o outro. E aí o Emmanuel conclui de uma maneira sempre muito sábia, né? Deixa eu só confirmar aqui, é o Emmanuel mesmo. Enquanto a ventania compele o homem a ocultar-se, quer dizer, quando nós utilizamos qualquer tipo de recurso para poder acuar o outro, deixar o outro acuado, deixar o outro receoso, nós estamos produzindo ventania. Porque a ventania, o que ela faz? Ela não te traz benefício, ela só traz destruição. No meu caso mesmo, ventania anda despenteando muito meu cabelo. Mas brincadeiras à parte. A ventania, ela é destruidora. Não o vento, não a brisa que acalma o calor aí, que traz frescor aí para o ambiente. Não esse. Fala ventania. A ventania que derruba árvores. A ventania que destelha casas, que causa aí ciclones. A briga em si. Então quer dizer, todo tipo de... Aí você compara então a ventania com o que o Emmanuel fala aqui logo o seguinte, já a claridade matinal, quando o sol nasce. É a esperança de um novo dia. É o momento em que você se encoraja então, ó. A claridade matinal, tépida, ou seja, ela é sorrateira, imuda, ela é quietinha, ela não faz ventania. O encoraja ao trabalho renovador. Quando eu li esse texto aqui que a Estela leu, quando ela nos trouxe, eu fiquei pensando, será que eu ando sendo ventania? Ou ando sendo aquela claridade da manhã na vida das pessoas? Porque na claridade da manhã traz uma esperança, né? Você passa então a pensar assim, eu vou começar a fazer hoje um negócio bem bacana. Deixa aí que assim é legal, pode deixar. Já quando você resolve ser ventania na vida das pessoas, elas têm medo de você, elas vão se guardar, elas vão se esconder dentro das suas casas, porque você está passando, porque você é ventania, você é furacão. E eu falo você, não estou falando de você aí que está me assistindo, não, estou falando de nós, de mim também. Toda reação intempestiva, toda tentativa de utilizar, no caso, a lição que aqui diz o Evangelho, o Emmanuel fala do Evangelho, quando eu quero utilizar o Evangelho para execrar irmãos, eu estou no caminho errado, eu estou sendo ventania. O Evangelho nos instrui a ser brisa suave, a ser sol da manhã na vida das pessoas, especialmente nas nossas vidas. Porque muitas vezes pensamos de maneira equivocada o seguinte, comigo é assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Eu não tenho meias palavras não. Eu sou um cara defensor da verdade. Então saiba que você é um defensor da verdade e é muito odiado por todos. Você é um defensor do Evangelho, mas você é ventania na vida das pessoas. Seja de qual seja a sua religião, seja qual seja a sua ideologia. E a gente pode entrar aí no campo das relações humanas, nas opiniões que você emite, na imposição às vezes que nós queremos dar para os nossos pontos de vista e às vezes até de maneira agressiva e desrespeitosa. Eu vejo isso muito nas redes sociais. As pessoas hoje entraram literalmente num campo de guerra. Estamos dentro de um campo de guerra onde vence quem consegue chicotear mais o outro moralmente. Vence assim, né? Pensa que vence. A gente encontra às vezes até em mensagens que as pessoas querem divulgar em grupos espíritas, mensagens que são indiretas, ocultadas atrás de uma frase do Chico. Olha só que maldade fazer isso. Precisamos pensar nisso. É ventania isso. Porque você pega uma frase do Chico, uma frase do Dr. Bezerra, uma frase do Divaldo, são sempre mensagens de alto teor, mas usar isso como arma, isso é muito lamentável. E não adianta tentar se enganar. Nós sabemos quando nós estamos fazendo isso. Então, essa é a lição do livro aqui que a Estela leu. E do Evangelho, então, essa lição tão completa e tão linda a respeito dos bons espíritas, dá a clara
informação que o Espiritismo não veio trazer nada novo, não. É só para poder nos informar verdadeiramente das lições de Jesus. Quer dizer, o Espiritismo não é uma nova religião. Não é um negócio novo, uma filosofia nova. Não existem novos profetas. Nosso único profeta, nosso mestre é Jesus. E toda e qualquer lição dentro da doutrina espírita tem a base cristã. Não existe nenhum tipo de porém, mas tem um adendo ali, tem um anexo. Não, não tem anexo. Espiritismo é Jesus 100%. Eu até brinco, eu já falei isso aqui outras vezes, vou falar de novo. Tem gente que pensa, já me vieram perguntar assim, mas escuta, o Jesus de vocês é o Allan Kardec? As pessoas perguntam isso por não saberem, quer dizer, não é maldade, não tem maldade nenhuma nessa pergunta. E a gente explica então que Allan Kardec foi apenas um cientista, um indivíduo colocado pelo Cristo aqui na Terra, de maneira proposital, para poder ser aquele indivíduo que investiga e não aceita as coisas de mão beijada, não. Ele duvidava. Allan Kardec era um poliglota, era um mestre, era um indivíduo que falava 7 idiomas. Não era um leigo, um indivíduo, sabe, que era apaixonado por religiões, nada. Ele era absolutamente cético, inclusive. Nem médium ele era, isso é um detalhe muito importante. Pois é, ele fez a compilação de maneira científica mesmo. Essa compilação que as pessoas chamam de codificação, a terceira revelação prometida por Jesus. Então, o Espiritismo não é uma nova religião, não. É a explicação do ensinamento já conhecido do Cristo. E fala que, inclusive, muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações não compreendem as suas consequências, nem o seu alcance moral. Por que acontece isso? Seria uma falta de precisão da doutrina? Quer dizer, será que a doutrina está falhando porque as pessoas não estão compreendendo? A resposta é clara, não. Porque ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua essência, ou seja, a doutrina é muito clara. Se você pega o Evangelho e lê o nosso aqui, ó, já velhinho, cheio de anotações, com a folha rasgada aqui, vocês estão vendo? Ela é tão clara, é uma leitura que é impossível você não conseguir entender. A não ser que você tenha pouca instrução, tenha pouca leitura. Tem aqueles que não conseguem realmente. Mas de maneira geral, na média, as pessoas conseguem compreender bem o que o Espiritismo está nos dizendo. Não tem alegoria, não tem religiosidade, não tem qualquer tipo de tendencioso. Não, eu falo assim, não tem nenhum tipo de artifício, não precisa você fazer nenhuma celebração ou fazer nenhuma invocação. Dogma, né? Não tem dogma, exatamente. Acho que era essa palavra que eu estava buscando, dogma. Então seria necessário então para compreendê-lo uma inteligência fora do comum? Não também. Não precisa você ser um indivíduo extremamente inteligente. Pois a gente vê homens de notória capacidade que não a compreendem. A gente vê gente aí altamente capacitada, gente que é PhD e não consegue entender. Ou então sabe que é uma doutrina aí, é um pessoal aí que fala que é espírita e tal, mas eles não absorvem a sua essência. E a gente encontra também adolescentes, crianças, jovens que mal saíram da adolescência, crianças aí adolescentes de 14, 15 anos de idade, que aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Qual que é a explicação disso? É a maturidade espiritual, é a aquisição milenar, é aquela herança que você traz das suas múltiplas experimentações, é a sensibilidade acumulada ao longo de muito tempo. Então não basta ser um indivíduo intelectual extremamente capacitado na sua área, por exemplo, um engenheiro muito notório, constrói, faz prédios e pontilhões e coisas notáveis. O indivíduo é um médico, neurocirurgião. Não adianta ter essas capacidades intelectuais apenas. É preciso ter essa capacidade espiritual, essa sensibilidade, essa nuance, como diz o Evangelho. Deixa eu fazer um comentário bem rapidinho sobre isso. Como diz a melhor explicação que eu vi do menininho Anthony, de 5 anos. Anthony, você não sabe de reencarnação? A mãe dele falou assim, você, mãe, você nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre para ficar melhor. Pois é. Você vê, 5 anos de idade já é um indivíduo que já traz essa bagagem, já tem essa percepção. É um amiguinho nosso, o Anthony, filho da Karina. Não sei se a Karina está nos assistindo aí. Karina, um beijão para você e pro Oswaldo aí, viu? E é uma bela explicação, né? Para que serve esse negócio de reencarnação?
Olha, não dá tempo numa existência só de você aprender tudo que você tem que aprender. Aliás, numa existência só, se você aprender 0,5%, eu acho que é muito, hein? 0,5% é muito. De tudo que nós precisamos aprender ainda. Então, em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. Quer dizer, a pessoa acredita só no que ela vê, o negócio é a vida, é aqui mesmo. Não tem esse negócio de reencarnação não, de outras vidas não, é coisa, papo furado. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Quer dizer, elas estão com um nevoeiro, elas têm uma névoa na sua frente que impede que elas enxerguem além do óbvio. Ela só enxerga ali aquele onde a linha do horizonte pode dar dimensão para ela. Ela olha do lado e fala assim, ó, o que tem até na linha do horizonte aqui eu acredito que existe porque eu estou vendo. Agora do lado de lá eu já não sei, porque eu não estou vendo. São aqueles que não cogitam a possibilidade do infinito, do que tem além. E tem muito além. Porque você olha até uma linha do horizonte, você enxerga às vezes 10, 20 quilômetros de distância. Se você for lá, de lá você vai enxergar mais 10, 20 quilômetros de distância. E assim sucessivamente. E se você transpassar aqui os horizontes aqui do nosso planeta, você vai encontrar um universo infinito. Então tem pessoas que não cogitam dessas possibilidades. Elas enxergam só o óbvio. Então não adianta a gente querer exigir isso delas. Temos que ter a paciência e entender sempre que as lições do Evangelho são para nos transformar. Não é para a gente aprender aqui e querer transformar os outros. Não queira fazer isso, você vai se dar muito mal. Por enquanto, vá aí aclarando a sua mente. Esse é o desejo aqui do Evangelho. Aí ele continua aqui o Evangelho. Eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos e seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para eles, para essas pessoas que não acreditam em nada além do que podem enxergar, um simples fato que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não veem mais do que um raio de luz insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda. Mas fala, esse negócio de espírito aí pode ser que seja verdade e tal, mas não enxergam a profundidade, não enxergam a imortalidade diante disso. Eles acreditam que um espírito são seres que estão aí no mundo espiritual, que sempre estiveram lá e que não vão sair de lá. Nós somos aqui os vivos e tem os mortos. Tem gente que acredita nisso, né? Existe. Quem acredita? Você conhece gente que acredita nisso? Conhece ou não conhece? Mas que negócio é esse? Você fica conversando com um morto aí? Não tem nada de conversar com morto, porque morto não fala, né? Se tivesse morto mesmo, não estava falando. Se está falando é porque está vivo, né? Então precisamos ampliar mais o nosso horizonte, a nossa maneira de enxergar. E talvez algum de nós aqui que está nos assistindo, acredito que a maioria não, que já são pessoas que provavelmente são espíritas, a maioria já tem essa crença, já sabem que existe algo além e que nós estamos encarnados, mas somos espíritos também. Então, se apegam mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Quer dizer, esse negócio de espiritismo aí, essa conversinha aí, não tem muita paciência para isso não. São pessoas, as pessoas querem ver o espírito incorporar ali no médium, elas querem ver uma materialização, elas querem ver fenômeno para poder acreditar, ou então para se divertir com isso, porque também se elas verem, elas não mudam nada, assim. Tem muita gente que, se você mostrar um espírito ali materializado ali, através do processo de materialização que é realizado através de um médium que fornece o ectoplasma, para que haja então uma formação visual no corpo de um espírito desencarnado, a pessoa vai ver e falar, legal, hein, você vê que coisa, olha só, o espírito ali apareceu ali e tal. Isso não vai convencer elas, não vai transformar elas em pessoas melhores. Então por isso que foi permitido que ocorresse durante um tempo isso, depois a espiritualidade superior pediu para que parasse, porque isso não estava convencendo e era apenas uma alegoria que poderia até banalizar a doutrina se continuasse sendo realizada. Então, diz aqui o texto, são afinal os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho, se distanciam de seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem. Olha só, peraí, reformar eu? Eu me reformar? Não. Não, esse negócio aí... O mundo é que está errado, o mundo. Eu não quero me reformar não, que negócio é esse? Eu já sou bom, eu não faço mal para ninguém, eu não tenho que me mudar em nada. Então ser espírita não é para qualquer um não, meus amigos.
Você sabe que você estuda para se transformar, não para transformar ninguém. Ah, mas eu vim aqui porque eu quero ajudar o mundo. Ótimo, parabéns. Que legal você ter essa iniciativa. Então comece transformando você mesmo. Essa semana, conversando com meu pai estava dizendo para mim que ficou muito bravo que viu um indivíduo jogando lixo. Ele abriu o vidro do carro e jogou o lixo para fora, assim. Onde já se viu? Como pode um cara fazer isso? Mas deu uma raiva dele e tal. Eu falei assim, pai, não jogue o senhor lixo na rua quando o senhor estiver dentro do seu carro. É isso que o senhor pode fazer. Agora ir lá brigar com o outro não vai adiantar muito, porque ele não vai mudar. Se você falar alguma coisa para ele, ô meu irmão, como que você pode fazer um negócio desse? Você repreender ele, provavelmente ele vai até te xingar, ele não vai acatar. Ele não vai falar, é verdade, rapaz, olha como eu estou equivocado, estou jogando lixo na rua. Não vai. Muito, de cada 1000, se tiver um que reconhece isso, é muito. Então, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que nos transformar. Agora o verdadeiro, agora nós podemos então qualificar como verdadeiro e sincero espírito, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. É o espírito que já domina mais completamente a matéria, ele dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras. É um indivíduo que quando lê o evangelho ele fica encantado. Ele fala que beleza, imortalidade, progresso moral, progresso material. Nós estamos vivendo um mundo cada dia melhor. Que maravilha. Quando eu desencarnar, eu não vou morrer, eu não vou desaparecer, eu vou para um mundo superior, eu vou estar em outro plano. Dá uma esperança, a gente fica vibrando, como diz aqui o texto. Vibra as nossas fibras. Que nos outros permanecem mudas. Quer dizer, são fibras que o outro fala, mas será mesmo que a gente morre e vai para o plano espiritual? E fica duvidando de tudo, e aquilo é uma esperança muda. Numa palavra, o verdadeiro espírita foi tocado no coração. Por isso sua fé é inabalável. É como um músico que se comove com os acordes. Você já viu pessoas que ouvem música e choram, se emocionam? Você é assim? Acredito que a maioria que está me assistindo aqui tem a sua música preferida e quando você ouve você fica emocionado, chega até a arrepiar, não é? Enche o olho de lágrimas, de lembrar às vezes de uma passagem boa da vida ou de lembrar de alguém querido. Esse é aquele que já adquiriu essa sensibilidade. Já o outro, né? Aquele espírita que só acredita em fenômeno ou só vai atrás daquilo que não é importante, apenas ouve os sons. Fala, tá tocando a música aí, né? Quem é mesmo o autor? O Gonzaguinha? Tá bom. Ele morreu, né? O Gonzaguinha, né? A pessoa não se comove. Então o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral. Acho que essa é uma das frases que eu mais gosto aqui do Evangelho. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. É aquele indivíduo que sabe que precisa aprender muito ainda. Ele sabe que ele está só engatinhando, que ele mal sabe ficar em pé, um segundo em pé. Quanto mais andar ainda, ele está só engatinhando. E ele faz de tudo para domar as suas más inclinações, para que ele possa, muito em breve, ficar de pé, começar a caminhar e caminhar com firmeza, sem tropeçar. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, quer dizer, aquele que só enxerga ali aquela linha ali na frente mesmo, o outro, ou seja, o verdadeiro espírita, compreende a existência de alguma coisa melhor, de Deus, e esforça-se para se libertar, e sempre o consegue, quando dispõe de uma vontade firme. Aí eu fiquei pensando, quando eu li essa última frase, será que eu ando tendo vontade firme? Será que eu estou falando de mim, tá, gente? Não estou falando de vocês, não. Será que eu já estou tentando implantar o Evangelho nas minhas ações? Ou será que eu estou sendo um grande conhecedor de muitos textos, mas ainda estou aí tropeçando nas palavras quando é a hora de agir? Eu tenho refletido muito sobre mim em relação a isso. E cheguei à conclusão que se eu colocasse em prática tudo que eu já sei, eu já seria um anjo já. Então, como eu estou longe de ser um anjo, eu estou aqui contando a minha experimentação para vocês, eu convido você a fazer uma reflexão profunda e sincera de si mesmo. Será que eu também não estou assim? Assisto muita palestra, leio bastante livro,
mas na hora de pôr em prática, Eu aponto muito o dedo. na hora de ser alguém que vai divulgar uma mensagem, eu divulgo, mas com desejinho de dar uma cutucadinha no outro ali, sabe? Será que eu não estou agindo assim? Será que eu estou sendo um verdadeiro bom espírita? Então, meus amigos, a reflexão ela é muito complexa e demoraria muito mais tempo para a gente continuar aqui nas conclusões, nas ponderações nós podemos realizar. Mas eu convido você a buscar essa leitura, a fazer uma reflexão. Volto a dizer aqui, como falei em semanas anteriores, busque palestras que falem sobre esse assunto. Digite lá, por exemplo, assim no YouTube, Os Bons Espíritas, Palestra Espírita. Você vai assistir palestras de pessoas aí que estudaram o tema a fundo e que falam ali durante 1 hora, às vezes até um pouco mais, com bastante profundidade. Então, recomendo que você faça essa abrangência. Você não se limite apenas a ouvir aqui esses breves minutos que a gente faz esse comentário. Se aprofunde em cada lições, você vai ver cada ensinamento bárbaro que você vai encontrar na sua vida e vai trazer para a sua vivenciação algo muito mais fácil de ser realizado. Como disse aqui a frase final, uma vontade firme. Você tem vontade de se transformar? Então você vai conseguir. Pode ter certeza. Você não vai estar desamparado, você não vai estar sozinho. Jesus abençoe nós. Vamos então à nossa prece de encerramento. Dá tempo de vocês colocarem o copinho de água, que não é um ritual nosso, é só uma revelação, um bônus aí que a gente ganha da espiritualidade, sabendo que muitas vezes a nossa preocupação, a nossa maledicência, nosso pessimismo, às vezes contamina esse líquido sagrado que é a água, que a gente precisa beber muito, e às vezes a gente contamina esse líquido com essas energias que a gente emana. E nesse momento do Evangelho, os benfeitores nossos nos ajudam, nos limpando, nos dando otimismo, perseverança e assim ajudando a purificar essa água. Então pode colocar aí, dá tempo. E se prepare então que a gente vai fazer a nossa prece e o Oceano vai trazer os avisos. Mais uma vez, desculpa aí por tão tarde o nosso Evangelho. A gente realmente não quis causar esse transtorno em ninguém, mas acontece, percalços, né? Vamos lá então, gente. Amigos e irmãos presentes nessa corrente, encarnados e desencarnados, é com muita satisfação que a gente traz a imagem do nosso irmão, mestre, amado, querido Jesus, governador desse planeta em que hoje estamos habitando, para que na nossa trajetória a gente consiga colocar muita bagagem do bem para levar para a vida eterna. Mestre amado Jesus, seus enviados de luz são sentidos em nossa residência, quando a gente busca a sua mensagem, quando nós buscamos a palavra de edificação, a boa conversa e principalmente as conversas que nos ajudam a mudar o nosso íntimo, tirar um pouco de nossos instintos e trazer a gente para o raciocínio, mestre, que nos levará diretamente à felicidade. Ainda somos amparados por sua mensagem, ainda caímos muito em nossas mazelas morais, mas é um desejo muito forte de continuar seguindo, independente da nossa idade, que muitas pessoas se sentem tão velhas, mestre, já viveram tantas coisas que se sentem incapazes de acertar, que já erraram muito. Mas a sua mensagem consoladora diz para nós que hoje é o dia de mudança. Hoje a gente pode ser carregado por querer ser um bom cristão e, como estudo de hoje, um bom espírita. Então, muito obrigado, mestre amado, que a sua luz, que essa luz que invade a minha casa hoje e o peito de cada pessoa aqui desse estudo, encarnado e desencarnado, que ela possa expandir cada vez mais, com tons de paz, dentro dos lares desavisados,
dentro dos hospitais que carregam tantas dores, tantas mães choram, tantas crianças que a gente sabe, inocentes na carne, mas com muita responsabilidade no espírito, que elas possam ter um acalento. E todas as pessoas que passam pela nossa mente agora recebam esse benefício, o benefício que eu jorro nesse momento em Teu nome, Mestre Jesus. Muito obrigado pela paz que o Senhor nos proporciona, que possamos seguir em frente e buscar ela sempre, e que assim seja. E que assim seja. Obrigado pela presença de todos.